Bem, se você trouxe a sua Bíblia, se você trouxe o seu smartphone e a sua Bíblia está nele, por gentileza, abra-os em Mateus, ou ligue em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 13 em diante. Mateus capítulo de número 13, capítulo 5, a partir do versículo 13, nos diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar mais uma vez, fecha os teus olhos. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela tua doce e perceptível presença neste lugar. Pedimos que pelo teu Espírito o Senhor continue a cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos permitiu estar aqui, aqueles que aqui estão e aqueles também que nesse instante nos assistem pela internet. Vem sobre nós, estamos abertos e famintos pela tua palavra que é boa. Vem sobre cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Há um convite de Jesus para os seus discípulos, para todos, que está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo de número 9. Você não precisa abrir. Quando Jesus estava falando sobre ele ser o bom pastor, e ele estava inspirando os seus seguidores a seguirem a ele como pastor e falando do seu ministério de cuidado com as suas ovelhas, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, ele diz assim: Eu também sou a porta. Eu sou a porta pela que as pessoas possam entrar no aprisco das ovelhas. E aí no versículo 9 do capítulo 10 ele diz: Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará ou encontrará pastagens. Todos nós recebemos este convite de Jesus um dia. Entramos pela porta, você que já entregou e entendeu a sua vida para Jesus e submeteu a ela o senhorio de Cristo. Entramos. Mas dentro da sala de recepção do céu não tem sofá. Não tem ar-condicionado, não tem água gelada, não tem nada. Quando você entra na sala de recepção, você não tem nenhum móvel. Exatamente com o propósito. Você entra para sair. Jesus diz, você entrará e sairá. Então é como se nós tivéssemos aqui uma placa e ali estivesse o céu e aqui está o convite. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará. Então eu entrei. E aí, quando eu entro, eu percebo que não tem ninguém sentado, não tem nenhum lugar para me encostar, porque agora eu estou no céu, e a gente cantava desde pequeno, o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Não é isso? Cantávamos. Só que quando você entra, você não tem para onde olhar, a não ser para a porta. E no lado de dentro da porta está o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Se você entra para sair, quando você olha para a porta, tem o Evangelho de Marcos 16, 15, que diz assim: Ide, portanto, por todo mundo, e pregai o Evangelho para toda. Então, você entra para... Você pode me ajudar? Para que eu entro? Para sair. Então, o propósito do Evangelho na nossa vida é um propósito de transformar a nossa vida e nos capacitar para sermos agentes de transformação.
Não há ninguém que um dia tenha entregado a sua vida a Jesus e não tenha recebido o chamado para sair. Entrará e sairá. Eu e você temos o chamado, e na semana passada o pastor Silas disse que nós somos chamados para ser uma milícia, um exército poderoso, armado, bem preparado, que proclame as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você fomos salvos com um propósito. Eu e você fomos salvos e na nossa salvação recebemos uma vocação, um chamado, uma missão. O fato de eu e você termos sido encontrados pela graça é para que esta graça que entrou sobre a nossa vida se torne um fator contagiante. Contagiante para aqueles que ainda não conhecem e não experimentaram a verdade salvadora e transformadora do Evangelho de Jesus Cristo. Contagiar significa transmitir. Contagiar significa espalhar. Contagiar significa afetar. E eu e você temos um chamado contagioso de espalharmos, transmitirmos e afetarmos este mundo que anda em trevas com o Evangelho da graça, que restaura o perdido, para que ele também seja transformado. Essa é a máxima simples do Evangelho, mas genuína. E então não tem aquela conversa, olha, eu não tenho chamado para falar de Jesus. Você tem chamado, você entrou para sair. Entrará e sairá e achará pastagens. E aí o Evangelho de Mateus tem uma particularidade fabulosa, que é o Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5, versículo 1, e vai até o capítulo 7, versículo de número 29. E neste sermão, no primeiro sermão de Jesus, Jesus quer ensinar aos seus seguidores qual é o propósito da salvação, qual é o propósito de se tornar um cidadão do reino, qual é o propósito de se viver para Deus e como viver para Deus, mas não só numa relação fechada, mas numa relação aberta, que contagie os outros que estão ao nosso redor e ainda não conhecem a Cristo. Então, o Sermão da Montanha é um conjunto de ideias, de máximas, onde Jesus quer nos ensinar a nos relacionar com Deus e a nos relacionar com o nosso próximo. Não só o que já encontrou a graça, mas também aquele que vive em desgraça. Por isso, como nós estamos falando de missões esse mês, o tema da minha mensagem é cristianismo contagiante. Eu e você fomos salvos, restaurados, regenerados, vocacionados para contagiarmos as pessoas, de novo vou falar, com o Evangelho da graça. Porém, nós vivemos algumas dificuldades, que eu acredito que estas duas metáforas que Jesus vai levantar aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 13 e 14, possam nos ajudar a vencer algumas dificuldades e crises. Primeiro, a gente vive uma crise sobre o que é a verdade. Em tempo de fake news, as pessoas estão perdendo um pouco o tato para a verdade. Parece que tudo, quase tudo, que se reproduz é verdade. E nós vivemos isso aí de uma forma tão latente, tão intensa, tão feroz, vamos dizer assim, nos tempos que há pouco experimentamos, os tempos de eleição. Quantas informações, quantas mensagens transmitidas e compartilhadas que não eram nada mais, nada menos do que fake news, mentiras, notícias falsas. Então, num tempo onde o povo se sente vislumbrado por um excesso de informação, sem aferir se essa informação é genuína ou não, significa que nós vivemos uma crise sobre o que é a verdade. Nós vivemos uma crise sobre o que é a verdade também, numa sociedade que a cada dia mais se distancia de Deus. E Deus é a verdade. Jesus disse, a verdade sou eu, a verdade é uma pessoa, não é uma ideologia, um conceito. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus disse isso em João, capítulo 14, versículo de número 6.
Vivemos um tempo onde os valores que até então eram absolutos, sólidos, preciosos e caros, hoje são vendidos por um prato de lentilhas. São vendidos por interesses. E a verdade deixou de ser um bem absoluto e se tornou um bem de conveniência. Quando ela me é conveniente, eu faço com ela o que eu quiser. Então nós vemos uma crise sobre o que é verdade. E as pessoas estão perdendo a capacidade de diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso. E eu não gosto de comprar nada falso. Não sei se você já teve essa experiência. Houve uma época, na década de 90, que era muito comum a gente comprar as coisas que os amigos traziam do estrangeiro aqui da divisa do país. A calça Fiorucci, por exemplo. Quem lembra? Comprar perfume Almíscar. Calça Lee. Tênis naquela época que voltou de novo. Não estou ganhando nada com isso, você já pensou? New Balance. E aí os amigos iam lá para o estrangeiro e traziam, dizendo, não, e essa aqui? Não, isso aqui é original. Pode comprar que essa aqui, ó, eu garanto. La garantia sou eu. E aí você comprava a bendito do produto, primeira lavada, já era. Primeiro usado, descolava a sola do tênis. Então você percebia que aquilo não era verdadeiro. E aí você se sente ultrajado porque você foi ferido num conceito de verdade. Você achou que aquilo era verdadeiro e te entregaram algo que era fake, falso. E numa sociedade como a nossa, onde as pessoas não conseguem mais defender o seu caráter, defender os seus valores, quantas pessoas que você conheceu que fizeram uma grande propaganda e você imaginou que ela era alguma coisa e, de repente, no convívio, você descobriu que aquilo era fake, falso. Quanta decepção, quanta crise. Então, como diz João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos de uma libertação no conceito de verdade no nosso tempo. E as pessoas que não conhecem a Cristo, que vivem nesse ambiente complicado, elas estão à procura da verdade. Qual é o problema? Muitas pseudo-verdades estão sendo oferecidas a elas, e elas estão caindo, porque elas estão com sede, com fome dessa verdade, mas na vivência elas acabam descobrindo que aquilo era falso. E, infelizmente, isso acontece no ambiente da fé. Infelizmente, isso acontece num ambiente onde nós falamos sobre Deus. Quantas notícias falsas. E o que está acontecendo? Somos uma geração de pessoas desigrejadas, de pessoas desiludidas com a própria igreja. Por quê? Eles dizem assim, eu fui para aquele lugar e vi aquelas pessoas e vi que elas são falsas. Então eu prefiro não estar lá, porque eu buscava algo e eu não conseguia encontrar o que eu buscava. Agora, quando a gente fala de evangelho, meus queridos, nós precisamos pensar que não existe o falso evangelho do que Jesus prega. Jesus prega o evangelho genuíno, verdadeiro, ele é o evangelho. Pensando nesse mundo de confusão, nós, como chamados por Cristo, precisamos contagiar as pessoas ao nosso redor, inclusive as que já desacreditaram do falso evangelho. O bom é que elas conheceram o falso, ainda não conheceram o verdadeiro. Que a gente possa falar do verdadeiro, viver o verdadeiro. E aí eu estava lendo algumas coisas, coloquei várias citações aí no editorial do boletim, que você pode olhar, de pessoas que atuam na hora de evangelismo, e citei um evangelista chamado Joe Aldrich. E Joe Aldrich vai dizer que os cristãos devem ser a boa nova antes de anunciar a boa nova. Num tempo onde as pessoas não acreditam mais no argumento, a melhor maneira de você falar de Cristo é vivendo. Para que a pessoa entenda que a sua vida tem um compromisso maior do que as suas palavras. Se a gente olhar para um piedoso que viveu
no segundo século, chamado Francisco de Assis, ele disse: prega o evangelho o tempo todo, mas se necessário for, use palavras. Se a gente for ficar pensando em Charles Haddon Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele diz: todo cristão ou é um missionário ou um impostor. Não tem opção. E quando você se torna um impostor? Quando você não compartilha o verdadeiro evangelho. O evangelho que eu e você vivemos é fake news. Então nós estamos vivendo uma época em que nós somos chamados para viver o verdadeiro e genuíno evangelho. Por isso um cristianismo contagiante. Um cristianismo que contagia as pessoas com o evangelho da verdade. Com o evangelho não para pessoas perfeitas, impolutas, mas com o evangelho para as pessoas falhas, com pecados, com crises, mas que lutam coerentemente contra as suas falhas, contra os seus pecados. E não tem medo de falar o que a graça tem feito na sua tragédia, como a graça lhe tem ajudado na sua casa, no seu trabalho e no seu caráter. Você está me entendendo? Então nós vivemos uma crise de verdade. Acredito que muito de bancos vazios em uma igreja como essa, e eu me pergunto sempre o que isso significa, eu sempre quero crescer quanto a isso, e não culpo ninguém, porque você está aqui. Mas a minha pergunta é, o que faz um lugar vazio estar assim hoje? Claro, existem vários motivos, mas talvez algum deles seja que pessoas não querem se sentar mais nesses bancos por causa do fake evangelho. Então, o cristianismo contagiante é um cristianismo que quebra esse protocolo e defende a verdade absoluta. E a verdade absoluta é Cristo, tá bem? E aí eu estava revendo alguns materiais e 3 livros me vieram à mente. Eu quero compartilhar isso lá na frente com vocês. Um livro que eu conheci na década de 90, de um pastor que revolucionou o Brasil, que foi uma grande referência para muitas igrejas, e eu não consigo imaginar que como Deus usou essa pessoa lá atrás, Deus tenha jogado tudo fora o que ele fez naquela vida por um erro, por uma falha, por um deslize. Na década de 90, um pastor chamado Caio Fábio escreveu um livro formidável, tem em PDF na internet, chamado Sal Fora do Saleiro. Na minha opinião, leitura obrigatória para cada cristão. No início do ano 2000, conheci um livro que foi uma conjunção de alguns autores, chamado Cristão Contagiante. E agora, mais recentemente, conheci um livro de um editor do New York Times, que foi casado com uma mulher que se converteu e ele se dizia ateu. E a sua mulher tinha uma estratégia com ele, como ele era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito influenciada na sua sociedade, ela disse assim: eu não posso falar de Jesus para ele, porque ele não vai aceitar os argumentos e eu vou perder sempre nos argumentos. E aí ela disse assim: eu vou viver e eu vou ter uma vida que não tenha contra-argumentos. E este homem chamado Lee Strobel, convivendo com a sua mulher, vendo a transformação diária que Jesus estava fazendo na sua vida, ele se interessou pelo Jesus que transformou a sua mulher. E ele se converteu. E ele escreveu um livro formidável chamado Inteligência Espiritual. Como alcançar os que estão fora da igreja e os que não querem estar na igreja. Formidável. Então hoje eu quero compartilhar um pouquinho dessas 3 fontes que eu estou citando, claro, também a palavra de Deus. Jesus veementemente está aqui rebatendo um falso evangelho, uma falsa vida cristã que os líderes religiosos viviam naquela época. Jesus veio mostrar que o que faltava não era conteúdo, o que faltava era prática, atitude. Jesus veio mostrar que a palavra de Deus era sim possível de ser vivida e experimentada na vida de cada pessoa. E no seu primeiro sermão, Jesus tem um monte de gente ali, eu já vou falar um pouco sobre isso, mas Jesus quer dizer para eles o seguinte: tudo que vocês têm,
vocês precisam fazer ser uma verdade, mas não só uma verdade dentro do ambiente religioso, mas, sobretudo, uma verdade fora do ambiente religioso. Vocês precisam fazer valer a mudança que começou no coração de vocês, sair de dentro do coração de vocês e alcançar as ruas, alcançar o comércio, alcançar as suas famílias, alcançar os seus amigos. Vocês precisam se fazer percebidos por um evangelho verdadeiro. E eu costumo sempre dizer que o objetivo de eu e você termos sido salvos é para a gente ser percebido. Jesus, quando te salvou, Ele te colocou em evidência. Porque é impossível você ter o tesouro maior de todo o universo e ficar escondido. Você foi salvo para ser percebido. Eu fui salvo para ser percebido. E o mundo precisa ver esse Cristo. E Cristo está dizendo isso para as pessoas que o estão ouvindo. Agora, Jesus está pregando para um monte de gente. Eu quero só para você entender o que Jesus está dizendo, para quem Ele está dizendo aqui, você entendeu o grupo que estava ouvindo Jesus. Você está comigo, amém? Por exemplo, ouvindo esse sermão aqui, dentre todas as multidões, estava um grupo de pessoas chamado essênios. E os essênios, eles viviam em cima daquele princípio maniqueísta. Existe o bem e o mal, só tem essa coisa. Ou você escolhe o bem ou você escolhe o mal. Se você não está na influência do bem, você está na influência do mal. Se você está na influência do mal, você não está na influência do bem. Esse grupo vivia às margens do Mar Morto. Eles moravam ali. E eles se achavam como os detentores do bem. Eles eram a luz do planeta porque eles viviam bem. Então, todo mundo que estava fora do grupo deles era o mal. Então, esses essênios achavam que toda a humanidade estava fadada ao juízo porque eles não eram como eles. Olha o grupinho que Jesus está falando. E por causa disso, os essênios afastavam as pessoas do evangelho que eles diziam que pregavam, porque eles não conseguiam acreditar naquele estilo de vida. Tinha um outro grupo, que você conhece bem, talvez o mais famoso da Bíblia, dos fariseus. Os fariseus, eles assumiam para si um tom de superioridade religiosa. E no que eles arrogavam a sua superioridade religiosa? Nós cumprimos a lei. Então nós cumprimos todos os decretos. Nós cumprimos os mandamentos. Nós não vivemos, nós não temos no coração, mas nós cumprimos. E aí, eles caíam num literalismo sem vida. Porque é possível você obedecer a uma lei sem amar o princípio da obediência da lei. Sabia disso ou não? E só para vocês terem uma ideia, eles pegavam aquele texto, lembra? Guarda a tua palavra no coração. Lembra daquele texto? Guarda a tua palavra. Ou guarda a palavra na tua cabeça. Alguns fariseus, para você ter uma ideia, ele tinha uma caixinha que ele amarrava numa fita e colocava amarrada. E em cima da cabeça ele colocava pedaços da Torá, porque ele guardava a palavra na cabeça. Então, alguns fariseus andavam com esse capacetinho, com uma caixinha, para dizer. Outros diziam assim, põe a minha palavra no teu braço direito. Da mesma forma, colocava um bracelete aqui com a caixinha, com alguma coisa, e aqui estava a Torá, a lei. Eu tenho a lei na cabeça e eu tenho a lei no braço. Põe a palavra nos umbrais da tua casa. A casa deles tinha a palavra. Mas aonde que a palavra não estava? No coração. E Jesus está pregando para um monte de gente que se acha cumpridor da palavra, mas que não tem a palavra no coração. Boa a plateia de Jesus, hein? Primeiro sermão dele. Nesse grupo estavam os zelotes, e a palavra zelote vem de zelo. E os zelotes eram assim chamados porque eles andavam com a espada da justiça. O pessoal tinha medo do zelote porque o zelote andava com a espada aqui assim no lombo.
Não podia brigar, arrumar encrenca religiosa com o Zelote. Podia. E o Zelote se achava portador da espada da justiça, e quem não estava debaixo da sua linha da espada da justiça, estava debaixo da ira divina. E eles eram zelosos com a lei, eles eram zelosos de fazer uma justiça, eles eram zelosos no meio da política, eles eram zelosos em fazer assistencialismo. Só que isso fazia com que eles não se relacionassem com mais ninguém. Só eles se bastavam. Separavam as pessoas. Dentre este sermão estavam esses obcecados, esses puritanos, esses homens. E aí, para encerrar, a plateia de Jesus tinha os saduceus, que estavam lá também. E os saduceus eram formados, a maioria, por sacerdotes, por líderes de ministério de louvor e líderes de igreja. E a função desse povo, já ouviu aquela expressão rato de igreja, não? Já ouviu, não? Era ficar na igreja, eles cuidavam de tudo, do culto, da liturgia, dos móveis, da administração, eles cuidavam de tudo, a vida deles era o templo. E eles também se alienavam de uma vida lá fora, porque eles só ficavam focados nas questões do templo, fazendo seus cultos, as suas cerimônias e cumprindo as suas demandas. Interessante, né? Agora tem um outro grupo que está ouvindo Jesus. Eu encerro aqui. Agora esse grupo é o mais interessante. O grupo que está ouvindo Jesus é o grupo não específico. É o grupo que não é intitulado por nenhuma ideologia que se vende. Não era essênio, não era fariseu, não era zelote, não era saduceu. Era o grupo dos vira-latas. Dos sem pedigree, dos que não fizeram a classe de catacumbas, quer dizer, catecúmenos. É brincadeira, tá certo? E no meio desse grupo estavam pescadores, fiscais de impostos, prostitutas, pais de família, mães esperançosas, gente pobre, gente doente, gente angustiada, pessoas possessas, oprimidas, gente sadia, gente lunática, gente que estava leve, gente que estava se sentindo culpada, gente de todo tipo. Então eu queria que você agora tentasse imaginar a plateia de Jesus. E aí Jesus olha, não para os saduceus, para os zelotes, para os fariseus. Jesus olha para os sem pedigree. E é como se aqui estivesse um grupo, eu não quero que você se sinta ofendido, mas aqui estivesse a ala do sem pedigree. Oh, Jesus, vai todo mundo mudar de lugar. Mas Jesus está pregando e de repente ele olha para estas pessoas e ele diz, vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. Vocês precisam fazer o que esses aqui não estão fazendo. Vocês precisam dar sabor que eles não estão dando. Vocês precisam espargir a luz que aqueles ali não estão dando. Quer que eu faça aqui para você não se sentir ofendido? Vou chamar vocês de sem pedigree também. Vocês têm que fazer isso. Vocês têm que fazer aquilo outro. Então Jesus olha para estas pessoas e ele então as chama para que elas vivam o evangelho não fake, não falso, mas vivam um evangelho contagiante. É neste contexto que Jesus está pregando. E eu fico assim, com o meu mundo de Bob, me imaginando daquele lugar e vendo Jesus mudando, Jesus olhando, se direcionando para as pessoas, e aquelas pessoas que estão querendo alguma coisa, se sentindo esperançadas, se sentindo vocacionadas e dizendo, eu posso ser importante, eu posso sim ser alguém diferente nesse ambiente. Então, os movimentos de Jesus no Evangelho é um movimento para pessoas que querem viver o Evangelho. Os movimentos de Jesus no Evangelho é um movimento revolucionário. E o que é uma revolução? Porque Jesus disse para aquele povo que era todos os religiosos da sua época, vocês não vivem o Evangelho. Eu vou pegar um grupo de pessoas que são as mais menos esperadas na sociedade religiosa, e eu vou fazer dessas pessoas
os meus discípulos. E eu vou mostrar para vocês que estas pessoas vão transformar esse mundo numa grande revolução. Por isso o sacerdote ficava tão incomodado, porque dentro da sinagoga, às vezes, queria entrar uma pessoa que era uma prostituta. Era um homem que era mendigo, era um andarilho, e eles não davam conta disso, porque o evangelho ia transformando as histórias, as famílias, e o pudor daquelas pessoas não as fazia com um coração aberto e abrangente para o pecador e para o perdido. E um cristianismo contagiante, meu irmão, é um cristianismo que se abre para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de origem. E eu sempre costumo dizer, disse isso hoje no curso de líderes: na graça você não tem passado. Na graça você não tem passado. Na graça você só tem a graça. Não existe eis isso, eis aquilo outro. Existe salvo, lavado, regenerado e transformado pelo sangue do Cordeiro. Então é neste ambiente que este sermão está sendo pregado. E Jesus está só na introdução do sermão. E aí que lições eu aprendo? E eu quero deixar para você de uma forma bem simples. Que eu preciso olhar para viver um cristianismo contagiante. E a primeira lição que Jesus quer ensinar para essas pessoas é: o seu estilo de vida, o nosso estilo de vida, precisa ser um estilo de vida coerente com o nosso discurso. Se o nosso estilo de vida não estiver alinhado com o nosso discurso, é fake news. Como é triste ouvir: queria que o meu marido fosse a mesma pessoa em casa do que como ele é na igreja. Eu queria que a minha mãe fosse a mesma mulher que ela é em casa do que ela é lá na igreja. Eu queria que o meu patrão fosse o mesmo líder na empresa como ele é líder na igreja. Não é triste? Então as pessoas precisam observar você, meu irmão, minha irmã, e dizer assim: eu nunca quis me interessar por questões religiosas. Eu até não acredito muito no que você fala, mas uma coisa eu não tenho como negar: você vive o que você prega. Você acredita no que você fala. O seu argumento é coerente com a sua vida. Então eu respeito. Eu não acredito, mas eu respeito. Esse é o primeiro passo para você alcançar um perdido. Ele não precisa concordar com o que você está falando, mas ele tem que, sem dúvida nenhuma, dizer: o que você fala, você vive. Você é assim na sua casa, no seu trabalho, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. E a pergunta que eu me fiz, e eu não tenho como fugir, é uma pergunta retórica: pense, é o que os outros dizem a meu respeito? Eu não preciso estar preocupado com os outros, mas eu também tenho que estar preocupado. E aí Jesus, para ajudar, usa duas metáforas. Primeiro, você precisa ser sal. E a palavra sal tem tudo a ver nesse contexto que ele está pregando. O sal era muito mais do que um condimento. O sal dava sabor. E aquele monte de religioso, eu denominei, vamos jogar fora saduceu, fariseu, essênio, e vamos criar crentes chuchu. Sabe por quê? Sabe o que é o crente chuchu? Não tem gosto de nada. Se você põe carne moída no chuchu, ele fica com gosto de carne moída. Se você fizer doce de chuchu, ele fica com gosto de doce. Se você pôr carne de porco no chuchu, eu gosto muito de salada de chuchu com alho queimado e azeite, assim, muito bom, né? Você põe o azeite queimado com alho no chuchu, fica com gosto? Você conhece crente chuchu ou não? Aonde ele está, ele não tem sabor. E Jesus está dizendo: esses caras aí, eles não têm sabor. Mas vocês são sal. Já imaginou a picanha sem sal na brasa?
Para mim não tem graça. Sal. O sal precisa ser percebido. Excesso prejudica, falta prejudica, na medida certa. E o sal tem que estar fora do saleiro. Porque sal não salga sal. Sal não salga sal. A missão do sal não é para o saleiro. A missão do sal é para a terra. É para fora do saleiro. E muitos crentes hoje querem ser sal para salgar sal. Fica dando pitaco, falando da vida do outro dentro da igreja, mas não quer salgar fora. Você não é sal para sal, você é sal para a terra. Você é sal para o mundo, eu sou sal para o mundo. Jesus quer dizer, em meio às diferenças, sejam percebidos, sejam notados, deixe as pessoas verem o que este evangelho está fazendo na vida de vocês, curando, libertando, restaurando, transformando. Salguem, sejam percebidos. E a minha palavra para nós, irmãos, nós que temos um chamado, é seja percebido. Salgue. Salgue. Não seja sal no saleiro, porque nós vamos nos desgastar, nós vamos nos entristecer, nós vamos nos frustrar. Porque sal não salga sal. Sal salga o que não tem sabor. O seu amigo que não entregou a vida para Jesus, o seu parente, o seu colega de trabalho, seu amigo da faculdade, que está perdido e que se morrer hoje, sem Cristo, nós sabemos o destino. Sal precisa ser um elemento diferenciador. Sal provoca sede. Seja um agente que provoque sede nas pessoas. Seja um agente que dá sabor na vida das pessoas. Mas naquela época o sal também preservava os alimentos, para que eles não deteriorassem tão rápido. Numa sociedade como a nossa, faz todo sentido. O evangelho está sendo pregado, irmãos, de muitas maneiras. Mas eu estou sentindo falta não do evangelho mais que salga, mas é do evangelho que preserva. Porque numa sociedade brasileira com milhões de evangélicos, vendo quanta podridão acontece ainda, é porque o sal não está preservando. E eu tenho uma regra, que aonde eu estou, com quem eu estou, eu quero ser um agente de preservação. Deem sabor, mas ajudem a evitar com que as coisas se estraguem. Vocês são o sal da terra. E se o sal não estiver fora do saleiro e ele não salgar, ele não serve para outra coisa, a não ser para ser pisado. Tem muita gente que não entende isso. Mas para mim Jesus está falando escatologicamente aqui. E a minha leitura escatológica é que o sal pisado será no dia do juízo. Senhor, mas eu ensinei. Senhor, eu preguei. Senhor, eu fui líder de ministério. Senhor, eu coloquei na cabeça a caixinha com a Torá, carreguei no braço. Jesus vai pisar e vai dizer assim: você não salgou. Você não deu para quem teve fome. Você não vestiu quem estava nu. Então, apartai-vos de mim. O sal pisado, esse é o problema. Tem muita gente achando que o sal pisado é para hoje. O sal pisado é para o dia do juízo. Minha leitura escatológica desse texto. Você está comigo? Aí ele diz, vamos encerrar? Você tem que ser luz do mundo. Eu gosto de luz. Gosto de ambientes iluminados. Gosto de luz. Porque a luz deixa tudo mais claro. Como é gostoso você conversar com alguém que anda na luz. Que os olhos não mentem. Que o corpo não mente. Que a boca não mente. Luz.
E luz na Bíblia está ligada à pessoa do próprio Deus. E o padrão da luz de Deus é para que as coisas fiquem mais evidentes. Sabe por que você é luz? Porque Deus, Jesus, quer te tornar mais evidente. E para que a graça seja mais evidente, a desgraça também precisa ser mais evidente. Para que ela seja curada, limpa, restaurada, purificada. E a graça mostre o poder sobre as trevas. A melhor tradução para isso aqui não é luz, é lanterna, luzeiro. Você foi chamado para ser uma lamparina de Jesus. Aonde você chegar e eu chegar, nós precisamos espargir a luz de Cristo. O ambiente precisa ficar mais iluminado. Você já ouviu aquela expressão assim, fulano chegou, o ambiente ficou pesado? Já ouviu isso ou não? Aquela pessoa negativa, a luz dela é sombria. Quando ela chega, ela influencia o ambiente negativamente. Agora, você já viu quando alguém que ama Deus, que você gosta? Vou citar aqui uma pessoa de Londrina que eu amo muito. Batizou a Vitória, mas eu gosto desse homem. Nunca convivi muito com ele. Tem gente aqui que conviveu muito mais com ele, que é o pastor Messias. Mas tem uma coisa que eu gosto muito. Quando eu vejo o pastor Messias, eu sinto que o ambiente fica mais iluminado. Mesmo já com as limitações da idade, do físico, é alguém que me faz sentir que o ambiente fica mais iluminado. Por quê? Porque ele é o pastor Messias? É porque ele decidiu fazer com que a graça seja evidente. E você, quando você chega, você irradia o quê? Ih, chegou. Vamos mudar de assunto, que o assunto chegou. A luz tem poder de atração. Quando você não tem direção, você está tudo escuro, você acende a luz, ela te atrai. Num ponto escuro, qualquer ponto de luz que se acende, por menor que seja, ele se torna ponto de referência. E eu e você temos o chamado para sermos referência. Nós somos chamados para ser percebidos. Nós fomos chamados para alinhar o nosso discurso com a nossa vida. Nós somos chamados para salgar. Nós fomos chamados para espargir luz. E eu quero concluir trazendo uma pesquisa que a Universidade de Harvard fez algum tempo atrás sobre as características que te incomodam nas outras pessoas. Fizeram essa pergunta. Eles estavam fazendo uma pesquisa sobre relacionamento. E foram muitas respostas, mas as campeãs. O que te incomoda numa pessoa? Desonestidade. Falta de autenticidade. O que mais me incomoda? É a falsidade, falta de autenticidade. O que não está trazendo muita gente para estar conosco? O que será? Não sei. Devemos responder. É muito triste quando você tem um líder na igreja e os próprios filhos não querem estar na igreja que o pai e a mãe é da igreja. Claro que tem razões e razões. Campeãs, ao contrário. O que te atrai numa pessoa? A sua honestidade, a sua sinceridade e a sua sinceridade. Vou pedir o pessoal do louvor vir aqui. Meu irmão, você não precisa ser perfeito. Você só tem um chamado para ser autêntico. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa dar sabor. E você precisa e eu aspargir a luz de Cristo. As pessoas estão olhando para nós.
E eu quero viver um sonho possível, de que as pessoas vão ser atraídas, e elas vão dizer, eu quero estar com aquele povo. Eu quero participar daquelas reuniões. Eu quero participar daqueles pequenos grupos. Eu quero participar daquela igreja. Lá não tem ninguém perfeito, mas tem gente verdadeira. Lá tem um monte de gente que, como eu, está tentando ser melhor. Eu quero estar com eles. Eu quero fazer parte daquela história. Uma igreja que tem um chamado, entende isso. Não fantasia, não vende gato por lebre. E aqui eu digo, eu não sou melhor do que ninguém, sou cheio de falhas, e quem conviver mais próximo de mim vai ver que eu tenho muitas falhas. Mas eu tenho lutado contra elas. Sabe por quê? Porque eu quero que pessoas que venham para Cristo, olhando para mim, se vivem as mesmas lutas que eu vivo, entendam que é possível viver com Jesus sem ser perfeito. Chega de fake news. Chega de um evangelho que não salga. Chega de ser sal para sal. Chegou a hora de ser sal para a terra, para fora do saleiro. Eu queria muito que a gente cantasse aquele trecho daquela canção. Então vem me incendiar. Eu acho que foi isso. Isso. Meu coração é o teu altar. É essa a música? E se você quiser, no seu lugar, você vai ficar em pé depois enquanto cantar. Se você quer receber esse incentivo e essa chama de Cristo, diga, Senhor, vem me incendiar. Eu quero dar mais sabor. Eu quero espargir mais a luz. Me ajuda a romper com um fake evangelho, com uma falsa ideologia de perfeição. E me faz ser sal da terra e luz do mundo, porque eu não quero ser pisado. Enquanto cantarmos, se você quiser, você vai poder ficar em pé no seu lugar. Pode ser? Podemos deixar nesse? Todo-Poderoso, oramos em o nome glorioso de Jesus Cristo. Oramos, Senhor, também pelas pessoas que estão pela internet nos vendo aqui. Manifesta a unção da Tua glória e da Tua presença, ó Espírito Santo, tocando o Teu povo com um novo tempo de compromisso e de engajamento no Teu reino. Que sejamos verdadeiramente sal e luz no mundo e na terra. Isso só é possível pelo poder do Teu Espírito. Por isso dizemos, derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama do Teu Espírito Santo, poderoso Espírito. Liberta o Teu povo, cura o Teu povo, ativa, Senhor, o Teu chamado para este tempo, em nome de Jesus. E agora pedimos, toca enfermos e sejam curados em nome de Jesus. Os aflitos sejam libertos em nome de Jesus. O enfraquecido seja fortalecido em nome de Jesus. E no poder do nome de Cristo, abençoa. Mas nós temos aqui um nome pedindo a oração, a Camila. Nesse pedido de oração, Tu sabes a necessidade desta vida e desta família. Toca em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Despede-nos em paz nesta noite. E aqueles que não puderam aqui estar, abraça-os onde eles estiverem. E abençoa-os em nome de Jesus. Se alguém está enfermo em casa, seja curado em nome de Jesus. Os que estão de viagem, sejam abençoados em nome de Jesus. E os que estejam enfraquecidos, sejam fortalecidos em nome de Jesus. Aviva, Senhor, Tua obra no decorrer dos anos. Nós oramos para a glória do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E quem aqui comigo diz...
E recebam a bênção, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós, sobre todo o povo de Deus, sobre esta cidade, este estado e sobre o Brasil e o mundo, hoje e sempre. Todos digam amém. A Deus glória. Amém.